Bem-vindos aos Momentos Doces e Salgados. Hoje trago uma receita de bolo rainha. Os ingredientes necessários para esta receita são 4 ovos, 20 ml de aguardente, 20 ml de vinho do Porto tinto, raspa de um limão e de uma laranja, 150 g de açúcar, 250 g de frutos secos, 600 g de farinha de trigo sem fermento, 100 g de manteiga, 35 g de fermento fresco de padeiro, amêndoa laminada e 100 ml de leite morno. Vamos começar a nossa receita por desfazer o nosso fermento fresco de padeiro no leite morno. Não deixem aquecer demasiado, mesmo só morninho, porque senão o fermento não vai fazer a mesma reação. Desfazemos assim bem com uma vara de arames. Já com o fermento desfeito, vamos agora num recipiente largo. Eu vou amassar o meu bolo rainha à mão. Podem usar a batedeira elétrica com o gancho de amassar massa. Eu gosto de colocar a mão na massa. Vamos começar agora por abrir uma cavidade na farinha, colocar o fermento desfeito. Há pouco não disse nos meus ingredientes, mas vou adicionar mais ou menos uma colherzinha de chá de sal fino. Envolvemos bem na massa. Agora vamos adicionar a manteiga amolecida, eu amoleci no meu micro-ondas, o açúcar, os ovos, a raspa do limão e da laranja. Agora vamos amassar um pouco. Quando já estiver a ficar assim bem amassada, vamos agora adicionar o vinho do Porto e a aguardente. A minha massa ficou assim um pouquinho líquida e ela tem que ficar um pouquinho mais dura. Eu vou adicionar um pouco mais de farinha. Isto também pode acontecer porque às vezes os ovos não são todos do mesmo tamanho, mas nós para que a nossa receita fique bem, vamos adicionar então um pouco mais de farinha. Eu aqui na taça tinha mais 100 gramas. Agora vamos adicionando aos poucos, até obtermos a consistência certa. Tem que ficar assim uma massa que se escolhe bem do recipiente. Eu vou adicionar mais um pouco. Eu acabei por adicionar mais 100 gramas de farinha. É por isso que eu gosto de amassar à mão, que assim tenho mais a sensação de como a massa fica melhor. Eu na minha massa ao todo então usei 700 gramas de farinha, mas vocês vão colocando aos poucos porque pode não ser necessário usar toda esta farinha, porque é como eu disse, pode depender muito do tamanho dos ovos. Como podem ver, a minha massa já está assim a descolar do recipiente, está bem amassada. Agora vou adicionar os meus frutos secos. Eu para esta receita estou a usar uma mistura de frutos secos que tem algumas passas de uva, que são as conhecidas sultanas, noz, avelã, caju e também tem amêndoa. Podem partir um pouquinho em pedacinhos mais pequenos ou podem usar assim mesmo, em grande. Se quiserem guardar algumas para colocar na decoração do bolo rainha, podem reservar destas, porque são muitas para colocar na massa. Vou adicionar então os meus frutos secos à massa. Eu vou reservar assim um pouquinho para colocar depois por cima. E vamos agora misturar em toda a massa. Esta massa fica com um cheirinho muito bom, porque é aromatizada com a raspa da laranja e do limão. E como leva também as bebidas, a aguardente e o vinho do Porto, se preferirem, podem retirar a massa para cima da bancada e colocar um pouco, polvilhar um pouco a bancada com farinha.
e assim talvez amassem melhor. Eu vou continuar a fazer no meu recipiente. Já com a minha massa bem amassada e com os frutos secos bem envolvidos, vamos agora polvilhar a nossa bancada, ou aqui eu vou usar a minha tábua de cozinha. Vou colocar aqui a massa. Vamos formar uma bola. Agora, com a ajuda de farinha, vamos abrir uma cavidade no centro, de forma a formar uma rosca. Podemos usar assim um pouquinho de farinha. Agora já tenho aqui o meu tabuleiro do forno, forrado com uma folha de papel vegetal, e vou colocar lá a minha rosca. Hoje, para levedar a minha massa, vou usar outro método. Vou usar o meu forno desligado. Vou colocar assim uma forma, podem usar qualquer tipo de forma, com água a ferver, e vamos colocar no nosso forno. Colocamos no nosso forno. Com o nosso forno desligado, vamos colocar a forma com a água a ferver e colocar o tabuleiro da nossa massa por cima. Agora vamos fechar e vamos deixar a levedar até aumentar de volume. Aqui está o meu bolo. Como podem ver, já está bastante levedado, até já fechou aqui o buraquinho. Agora eu vou tentar moldá-lo outra vez de novo, para ele não ficar tão largo. Teve no meu forno desligado, como vocês viram, eu coloquei a água a ferver no interior do forno e isto foi dar temperatura ao forno, e o forno mantemos-o desligado. E é uma boa forma de nós agora levedarmos os nossos bolos, claro que se for uma quantidade pequena, porque agora nesta altura do outono o tempo está sempre mais frio e assim é uma boa forma de mantermos os nossos bolos a levedar assim num ambiente mais isolado e quente. Como podem ver, está bem levedado. Deixei então 2 horas no meu forno. Agora já o liguei a pré-aquecer a 180 graus. E agora vamos aqui pincelar o nosso bolo para colocarmos outra vez no forno. Eu vou só dar assim um pequeno jeitinho, para ele não ficar tão largo, porque ele espalmou um pouco. Vou abrir aqui um bocadinho a cavidade no centro, para ele ficar com o efeito de uma coroa. Enquanto agora o nosso forno pré-aquece a 180 graus, vamos aqui pincelar o bolo com um ovo. Vou começar por batê-lo com um garfo. Este bolo, eu estou a fazer o bolo rainha, mas podem usar esta massa como bolo rei e adicionam as frutas cristalizadas, caso gostem mais. Eu hoje vou fazer então o bolo rainha. Vou agora começar por pincelar todo o bolo com o ovo batido. Pincelamos assim bem todo o bolo. Agora eu vou decorá-lo com algumas das frutas secas que eu guardei. Neste caso, quem gostar mais com frutas cristalizadas, coloca as frutas cristalizadas. Aqui em casa a gente gosta das duas formas, mas hoje resolvi fazer o bolo rainha, que é muito apreciado por muita gente. Eu estes meus frutos secos comprei uma embalagem de mix, tem assim um pouquinho de tudo. Eu, além destes frutos, vou colocar um pouquinho de amêndoa laminada. Eu adoro a crocância da amêndoa. Podemos fazer assim uns montinhos. Aqui usam a quantidade a vosso gosto. Agora, para terminarmos, vamos usar o açúcar em pó. Fazemos uns pequenos montes. Isto é a tradição. Ou então, se não quiserem pôr agora, podem depois polvilhar no final o bolo. Aqui está o nosso bolo rainha, pronto a levar ao forno, pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos, ou então até ficar douradinho. Caso comece a ficar douradinho sem estar cozido, podem sempre colocar uma folha de alumínio por cima para não queimar, para não ficar com aquele aspecto assim mais torradinho.
Aqui está o meu bolo rainha, retirei agora do forno, ficou assim com esta cor douradinha, deixei no meu forno 40 minutos para ficar bem cozido. Eu acabei por não colocar nenhuma folha de alumínio por cima, não foi necessário, também gosto dele assim com uma corzinha. Vou agora colocar num prato de servir. Aqui está mais uma receita, espero que tenham gostado. Subscrevam o canal, visitem as nossas redes sociais, deixem um like, beijinhos, até à próxima e um Feliz Natal a todos!